Bom dia, graça e paz, excelente segunda-feira para você. Programa Amanhecer com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana Floresta. E nós não poderíamos iniciar essa manhã sem antes saudarmos os nossos irmãos da cidade de Teófilo Otoni, que estão sintonizados na Rádio Sintonia do nosso grande, querido amigo e primo, Airan Rolim. Deus abençoe a vida de vocês, que bênção estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Pensando um pouco a respeito das antíteses de Cristo, o evangelista Marcos assim registra na palavra do Senhor, conforme o evangelho que ele mesmo escreveu. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse relato do segundo debate, no livro de Marcos, a expressão publicanos, que eram aqueles que estavam discorrendo com Jesus, publicanos e pecadores, ela vai ocorrer por pelo menos 3 vezes. Se você lembrar dos estudos da palavra de Deus, você vai se recordar que os publicanos eram mal vistos por todos, até mesmo odiados, ao menos pela população judaica local na Galileia, porque eles eram cobradores de impostos que recolhiam impostos de judeus, e estes impostos eram destinados aos cofres de Herodes Antipas. Eles também eram aqueles que trabalhavam e colocavam em contato próximo com gentios. E há uma outra questão a se pensar a respeito dos publicanos. Eles tinham como prática extorquir ao máximo as suas vítimas. Pecadores nesse contexto não eram somente os que desobedeciam à lei moral de Deus, ou seja, todos nós, né? Mas aqueles que por ignorância ou intencionalmente, melhor dizendo, não viviam de acordo com as tradições dos escribas. Ambos os grupos eram evitados pelas pessoas respeitáveis e que não dariam hospitalidade e nem a receberiam deles por meio de contaminação cerimonial. Olha bem, meus queridos. Jesus, no entanto, deliberada e gratuitamente confraternizava com eles e não tinha temor algum com relação a isso. Ele chamou a Levi, que é justamente aquele que vai registrar o livro de Mateus, um publicano, para segui-lo, e aceitou seu convite para cear em sua casa juntamente com outros publicanos e pecadores. Quando os mestres da lei fizeram objeções ao gesto de Jesus, ele respondeu citando um provérbio no qual se comparava a um médico, cujo ministério não era entre os sãos, mas justamente entre os enfermos. De modo que, inevitavelmente, ele seria encontrado entre aqueles que dele necessitassem. Ao disser que viera para chamar ao arrependimento não os justos, mas sim os pecadores, ele não sugeriu que algumas pessoas eram justas e não precisavam de salvação, mas que algumas pensavam que eram. Ao usar a palavra justo, ele quis dizer hipócrita. Assim, como só vamos ao médico se estivermos doentes e admitirmos isso, só vão a Cristo aqueles que reconhecem que são pecadores. Nada é mais eficaz para nos afastar do reino de Deus do que o orgulho e a autossuficiência. Portanto, para esta manhã de segunda-feira, eu te convido a refletir sobre este ato de fraternidade de Cristo. Mesmo sendo Deus, tendo abrido mão da sua glória, encarnado entre os homens, mas Cristo Jesus viveu para fazer diferença
na vida daqueles que necessitavam. Que nós possamos fazer diferença na vida daqueles que precisam. Que a fraternidade seja um gesto do nosso coração para com todos aqueles que precisam de acolhimento, de amparo, de uma palavra amiga, não de juízo e nem tampouco de condenação, pois isso pertence a Deus. Mas nesta manhã, pense um pouco sobre os seus atos de fraternidade, tanto com aqueles que você conhece, como aqueles que você desconhece. Que você se torne um instrumento de Deus para fazer pontes, reconciliar através de um evangelho que salva. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça de ti um instrumento precioso na poderosa mão do Eterno, para que vidas sejam alcançadas para o louvor e glória do santo nome de Deus. Um bom dia. Shalom Adonai.